Eduardo Laranjeira Jacome, né, que, além de um excelente executivo ao longo de sua carreira, hoje ele exerce a posição de presidente do conselho de uma grande organização. Vou falar um pouquinho do currículo dele antes da gente entrar na nossa conversa. Eduardo possui 50 anos de experiência em gestão empresarial, em estruturações e reestruturações. Ele trabalhou, como eu falei, em diversas empresas no mercado, como a IBM, Coca-Cola Andina, Telemar, Oi, CBM, Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil, PetroRio e também, hoje, na Gafisa, como conselheiro e presidente. Planejou, implementou e dirige a People Business Solution. Desde maio de 2023, é o presidente do Conselho de Administração da Gafisa, onde é conselheiro desde abril de 2019. É diretor de Planejamento e Gestão do Mercoserra, que é uma agência de desenvolvimento da Serra Carioca, entidade de apoio ao desenvolvimento econômico da região formada por Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Eduardo é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro. Tudo bem, Eduardo? Vamos começar, então, o nosso bate-papo, né? Que eu acho que ele é bastante interessante. Como eu falei, a ideia é a gente conversar um pouco sobre essa questão da demanda hoje existente de diversos executivos em relação a posições em conselhos empresariais, né? Com membros de conselhos e muitos, como você, chegando até a posição máxima de presidente de conselho. Então, o papo maior seria em relação a isso, né? É só lembrar que esse canal o Arif, ele foi feito exatamente para fazer discussões em cima de temas estratégicos, né? Então, quando a gente fala em estratégia, a gente está falando em resultados econômicos, nós estamos falando em tecnologia, em pessoas, em sustentabilidade, em ESG, né? Enfim, todos esses assuntos são demandados por uma visão estratégica da corporação. E esse tema, certamente, como presidente de um conselho e também membro de conselho que você tem sido desde 19, são assuntos que cabem dentro dessa conversa, né? Então, a ideia é a gente começar. Eu tenho aqui algumas questões que eu vou colocar para você, para a gente poder conversar, mas essa é a ideia. Então, a bola está contigo, pode levar aí, por favor. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. E, João, é um prazer enorme estar com você, né? Depois de 50 anos juntos, né? Quando a gente começou lá atrás na IBM, quando a gente podia imaginar que 50 anos depois nós estaríamos aqui podendo bater esse papo, né? E com toda a nossa amizade aí que a gente formou ao longo desses anos, todo o carinho mútuo que a gente tem por nós, pelas nossas famílias. Então, é um prazer enorme estar aqui e poder estar participando aí do seu canal. Igual, meu amigo. Então, a ideia é começar a falar um pouco disso. Primeiro, a gente fala sempre na base, meio óbvio, né? A posição de um executivo, que você exerceu durante vários anos em diversas empresas, e agora a posição de conselho, né? Desde membro até presidente. Fala um pouquinho desses dois papéis aí da sua vida. João, tem uma coisa que, quando, né, as pessoas conversam sobre essa questão de ter sido executivo, ser de conselho de administração, qual é a grande diferença nisso? Você pode aqui discutir N pontos, tá? Mas eu acho que a grande diferença é que realmente, né, cada um de nós, né, você que foi executivo durante muito tempo e muitos também aí que estão aí participando desse canal seu, eu acho que uma coisa que melhor poderia definir essa questão dessa diferença é que, como executivo, a gente acaba tendo, assim, muitas vezes, que tomar decisões que, por mais que você tenha, né, assessores, que mais você tenha, né, executivos também trabalhando com você, quando você está nas organizações, você acaba tendo que tomar decisões e muitas vezes você toma decisões individualmente, né? Por mais que você tenha, então, esses contatos. E no conselho, a gente tem que pensar que tem que ter uma mudança, né, no mindset de quem está ali, porque um conselho não é para você tomar decisões sozinhos, né? Eu acho que um conselho, principalmente, a gente tem que ver como
como realmente um grupo de pessoas, normalmente com experiências diversificadas. Então, você tem que tomar decisões como um colegiado, né? Eu acho que essa é uma questão. Então, tem gente que às vezes não se adapta até num conselho de administração, porque foi um profissional executivo com um drive muito forte, com posições muito assertivas, e que num conselho, não que você não vai ter uma posição assertiva em algum momento, mas a coisa é muito mais por essa busca do consenso, por essa troca do que você pode realmente estar podendo contribuir com essa experiência para as empresas. Eu acho que essa é a grande diferença aí que a gente tem a destacar. Tem outras questões, outras características, mas para mim eu acho que essa é a principal. Eu concordo integralmente, gênero, número e grau. A questão do conselho, eu queria que você queria a tua opinião em relação ao conselho, no que diz respeito ao trato das questões que vão ser tratadas lá, né? Houve uma época, a gente sabe muito bem, não estamos nem tão longe dela, onde as questões do conselho eram basicamente econômicas, né? E hoje, até por uma visão estratégica maior e por uma demanda da própria organização, você tem que discutir vários temas, né? Então, você não está querendo, por exemplo, buscar no conselho apenas profissionais que têm uma grande formação econômica. Você tem que ter também pessoas que tenham formação na área de gente, na área de sustentabilidade, na área de tecnologia, né? A gente sabe, principalmente, tecnologia hoje é o carro-chefe da maior parte das organizações, né? Inclusive, têm sido criados cargos dentro da organização com visão estratégica para a tecnologia. Então, como é que você vê esse conjunto da obra, né? Que eu acho muito bacana, que é uma modificação em relação ao que se tinha no passado, onde o foco era muito na economia e deixando esses assuntos meio de lado. Não que eles não fossem importantes, mas eles não eram exauridos como é hoje. Então, quando você hoje está falando da questão econômica, você sabe que você tem que estar com uma visão estratégica futura econômica para chegar do outro lado. E, para isso, você precisa do cara da tecnologia e precisa do cara também da sustentabilidade, né? Como é que você vê isso aí? João, esse papel e essa atuação do Conselho, por mais que a gente possa olhar coisas mais gerais e que em alguns momentos vão ser, né, semelhantes de empresa para empresa, é completamente fundamental também se ver isso dentro do momento que a empresa está vivendo. Porque entender, né, os desafios que ela tem, sejam desafios de mercado, sejam desafios de resultados, isso é que é completamente fundamental para ver como é que a experiência dos conselheiros pode agregar. Antes de falar até dessa estratégia, um erro que um conselho, na minha opinião, não pode cometer, dentro também daquela diferença, né, do que é um executivo e um conselheiro, é que muitas vezes as pessoas vêm de posições executivas e resolvem entrar na operação. E aí, o que eu digo é o seguinte: você tem que ter uma equipe de gestores, né, de executivos, diretores da empresa muito bem preparada para eles tomarem, né, toda a iniciativa e resolver as questões da operação do dia a dia. E, às vezes, você tem conselheiros que não perdem essa característica de estar na operação e resolvem entrar na operação, que é um erro, porque não é aí que vai ter a contribuição. A contribuição está exatamente nisso que você está colocando, que é a gente poder ter, né, olhar a coisa Direção, né, Du? de um ponto de vista estratégico e da direção. Eu vou te dizer que essa questão econômica, ela continua sendo realmente talvez a grande questão, né, ainda dos conselhos, porque a gente vive em crises permanentes, né? Quando às vezes eu converso aí com alguns empresários ou com outros conselheiros, eu falo do que tem sido as crises desde os anos 2000, que começaram lá com a queda das Torres Gêmeas e tudo mais. Então, quando você vai ver, é uma crise atrás da outra. É a questão do terrorismo, é a questão das guerras, é a questão das bolhas que surgiram na economia, fosse a bolha da internet, a bolha dos imóveis, né? das
que aconteceu nos Estados Unidos e afetou em cadeia o mundo inteiro, né? E aí você pega uma pandemia, que era uma coisa totalmente imprevista, né, que afetou tremendamente a estrutura né, das empresas, o funcionamento, né, e muita gente fechou, muita gente ainda não conseguiu se recuperar, muita gente já fechou e não voltou mais. Então, a gente vive numa crise, tendo que fazer gestão de empresas em momentos de crises permanentes, né? O Ram Charan tem um livro muito bom que ele fala, já li 2 vezes, li há 3 anos atrás pela segunda vez, vou ler pela terceira vez, que é Turbulência, Liderança em Épocas de Turbulência. É uma turbulência permanente, isso daqui já é uma coisa que a gente, né, vai estar convivendo, sempre tem que saber qual vai ser a nova. Qual vai ser a nova, né? E aí a gente vê que como é que você realmente olha a empresa, ajuda a empresa a passar por essas turbulências, e sempre que você vai ter que estar com um olhar, não só nas dificuldades presentes, mas você vai ter que estar com um olhar no futuro do negócio. Então, a questão econômica ela continua sendo muitíssimo importante, porque não adianta, de repente, você ter um plano espetacular, você ter políticas espetaculares, ações maravilhosas, e a tua empresa está passando uma dificuldade grave financeira que pode levar ela até uma situação de fechamento da empresa, né? Então, a questão econômica continua sendo extremamente importante. Olhar, né, a empresa, olhar como é que estão hoje os resultados, olhar para o futuro desses resultados. Aí você tem que ter um componente do mercado, porque a concorrência ela está cada vez maior e ela é super importante, né? Porque é uma forma de você, olhando a concorrência, você tem que estar sempre sendo melhor do que essa concorrência. Como é que você trabalha para ser melhor do que essa concorrência? Então, esse também é um outro aspecto e uma série de outros fatores que vão estar influenciando. Então, todo mundo tem falado bastante na questão do ESG, que é super importante, né, quando você está falando de governança, quando você está falando, né, olhando a parte social. Isso daqui é uma coisa que todo mundo está falando na moda, mas você vai lembrar, João, que em 1974, quando a gente entrou na IBM, a IBM já trazia para a gente o conceito de que nós tínhamos que ser uma muito boa cidadã corporativa. Isso há 50 anos atrás, que era o princípio de você devolver para a sociedade, né, parte daquilo que você recebeu. Você estar olhando realmente aonde você está operando, como é que você pode estar contribuindo para o desenvolvimento. Eu nunca mais esqueci disso, como eu tenho certeza que você também não. Então, isso agora se coloca a questão ambiental, que é uma coisa completamente importante também. Como é que a gente pode estar fazendo, né, para estar preservando o nosso meio ambiente? Uma vez também, isso há muitos anos atrás, talvez eu não tivesse ainda a consciência que eu tenho hoje da questão do meio ambiente, e alguém, numa conversa sobre essa questão ambiental, virou e falou: pô, Eduardo, você já reparou que tudo que está dentro dessa sala daqui vem da natureza? Tudo. E aí é que eu caí em mim e falei: caramba, isso daí realmente é uma coisa que a gente vai vivendo no dia a dia, não sei tudo, não tem nada que não tenha vindo da natureza, seja pela madeira, seja pelo petróleo, seja o plástico, seja o vidro, seja o que for, tudo vem da natureza. Então a gente não pode estar, né, ofendendo essa natureza a tal ponto da gente ver toda essa questão climática que está acontecendo hoje em dia e tudo mais, e que é a história que qual é o planeta que a gente vai deixar aqui para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Então, isso tudo é completamente importante. Agora, a gente tem que estar, em primeiro lugar, olhando a questão da sobrevivência e da perpetuidade das nossas empresas. É lógico que tem, né, uma série de outras ações. Você olha hoje a questão da inteligência artificial. Isso é uma coisa que é completamente fundamental, né? Você vê o quanto isso já está afetando, quanta discussão existe em torno disso. Tem muita gente que está combatendo a questão da inteligência artificial, pelos danos que ela pode causar. Eu acho o seguinte, João, eu acho que toda vez que você tem avanços, os avanços vão, né, principalmente os avanços tecnológicos, eles vão estar sendo questionados de alguma forma. E eu acho que a inteligência artificial ela já demonstra que ela tem assim, uma quantidade enorme de possibilidades de aproveitamento para você melhorar as empresas, mas antes disso, você melhorar a vida das pessoas, né? Então,
A gente tem que estar pensando como é que a gente vai aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, não adianta combater a inteligência artificial, porque eu acho que ela veio para ficar mesmo. E eu acho que ela tem muito para a gente aproveitar isso e a desenvolver e melhorar a vida das pessoas e tudo mais. Então, eu sou a favor de que novidade a gente tem que, né, entender, tentar aproveitar o máximo possível. Eu acho que esse é um papel importante também dos conselhos, né? É ver tudo que está chegando aí, como é que isso vai poder estar afetando a tua empresa, e hoje você já vê muitas empresas dando atenção a esses pontos. Eduardo, olha só, deixa eu só te falar uma coisa, complementar o que você está falando, né? Quando a gente volta no tempo, né, a gente vê o seguinte, quando a gente está falando lá no final dos anos 90, a gestão de pessoas, por exemplo, era algo que estava começando ainda, né? Na IBM mesmo, a gente participava de programas lá dentro, mostrava a organização, mostrava quão importante era cuidar das pessoas e ligada à questão do negócio, né? Aquilo lá, naquela época, tinha muita empresa que dizia, pô, vocês vivem numa ilha da fantasia. E hoje você vê que ninguém discute mais a necessidade de uma gestão de pessoas. A mesma coisa acontece com a sustentabilidade, a ESG, né? Então, hoje, já se dá uma ênfase a isso, e, queira ou não, as empresas acabam sendo pressionadas em relação a isso, o que é muito bom, né? Muita gente diz, não, o nego faz isso para fazer um show-off. Ótimo, mas faz, que faça. Então, eu acho que todas essas questões são questões complementares. A grana, sem dúvida, é a coisa mais importante do mundo. Sem ela, você não anda. O capital tem que estar presente. Mas eu acho bacana hoje o mundo olhar para outras que também são muito fundamentais. Então, por exemplo, eu vi hoje mesmo no Valor Econômico uma matéria falando sobre cargos que vão ser criados dentro de organizações com uma visão estratégica para todas essas questões. Então, porque, como você está falando, por exemplo, a inteligência artificial, ela atemoriza, geralmente atemoriza aqueles que já são sempre mais medrosos, têm medo da novidade, etc. E tal, mas ela é vital, não adianta ficar discutindo, ela já está instalada e ela precisa saber como é que você usa isso para melhorar os teus negócios. E a gente sabe que a inteligência artificial vai ajudar e tem ajudado muitos negócios. Não como sendo uma régua milagrosa que vai resolver as questões, né? Eu até sempre falo muito essa questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma inteligência natural carregada com muitas informações que, obviamente, tem um processo que te deixa para trás. Ela tem muita informação, tem muitos dados. Fazer tomar um exemplo de uma coisa que você sabe e coloque lá para ela se manifestar. Porque também, se você não tiver inteligência natural crítica, né, você não vai ter a inteligência artificial recomendando o que fazer. Eu fiz um teste disso com um assunto que eu dominava e eu vi a resposta da inteligência artificial ia muito para o lado de custo se levar em consideração o lado do conteúdo. Estou dando um exemplo. Então, é só um reflexo que eu acho que todos nós temos que fazer em relação à inteligência artificial, não é tomar a inteligência artificial como sendo a majestosa, né? Porque aquilo lá é um conjunto de informações, um grande banco de dados que vai dar essas informações com base no que tem lá dentro. Então, a inteligência natural, ela vai sempre existir. O homem, ele vai sempre importante, essas ênfases são dadas ao longo do tempo. Gestão de pessoa no final dos anos 90. Ninguém acreditava muito, hoje ninguém discute. A sustentabilidade, o ESG, hoje faz parte do show. A empresa vai ser pressionada por isso, pela sociedade, pela imprensa. Importante. E o conselho, obviamente, seus representantes, o presidente, também vai ser pressionado em relação a isso, né? Desculpa, eu só queria dar essa. Estou dando a parte a favor, mas para dar a importância desses temas, obviamente. Não, eu entendi, João. Agora, eu acho que, né, realmente são temas que, como a gente falou, são bastante importantes. Agora, eles são importantes, mas eles têm que ser tratados com com propósitos muito firmes de que você realmente está fazendo isso porque, né, de boa fé, porque você acredita, porque você entende que você vai ser parte, né, como empresa dessa transformação,
Porque o que não adianta, né, dentro desses propósitos, é você chegar e fazer um negócio desse só para fazer, vou querer melhorar a imagem da minha empresa. Aí o cara vem falando que está fazendo alguma coisa na parte de ESG e de ambiental, e quando você vai ver, não está fazendo nada. Quando você vai ver, você tem, né, uma empresa dessas com uma série de problemas sociais aí que estão permeando a empresa. Não adianta você chegar, né, e querer enaltecer que você tem aqui uma certificação de um bom lugar para se trabalhar, quando a gente sabe que muita gente está lá só querendo receber um selo e que, no fundo, não muda as práticas. No fundo, você vai ver que, né, a gestão de pessoas naquela empresa é uma coisa que está muito, muito além do que seria, muito aquém do que seria uma coisa minimamente razoável. Então, eu acho que, com todas essas, né, questões que vêm surgindo ao longo do tempo, que são questões que têm que ser dada atenção, tem que ser dada atenção, sim, mas você tem que ter uma integridade nos teus propósitos, senão não vale nada. Certamente. Dudu, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Levando em conta que hoje há uma demanda grande, uma procura grande por parte de executivos ou ex-executivos em relação à questão dos conselhos, né? O que você acha que seria, qual seria a sua recomendação para aqueles que querem começar essa estrada, começar o percurso dessa estrada, né? Além de serem profissionais, você, de uma certa forma, já falou algumas coisas sobre isso, mas o que você acha que seria fundamental para quem pensa nisso? Porque hoje, cada vez mais, tem executivos pensando nisso. E é como você está falando, não basta apenas pensar e querer. Tem que ter um perfil que é completamente diferente, ou quase todo diferente, em relação à posição do executivo. O executivo, ele faz acontecer, muitas vezes, ele sozinho. Você mesmo falou da questão de ter decisões colegiadas dentro do conselho, né? Então, qual é o perfil aí que alguém quer chegar lá, pensar bem antes de botar o bloco na rua? João, isso também é um outro tema, né? Como lá no início da nossa conversa eu falei, vou resumir com o que eu acho que seja o mais importante, né, da diferença entre um executivo e um conselheiro. Então, também tem N coisas que a gente podia estar discutindo sobre essa questão do perfil. Eu vou tentar resumir isso numa coisa que eu acho que me parece a mais importante. É que, ao longo da nossa carreira, muitas vezes a gente está voltado ali para o conhecimento da área da nossa da experiência, da nossa formação dentro da empresa, e muitas vezes a gente fica muito voltado. Eu já vi pessoas da área financeira que eram muito boas, brilhantes, que eram só voltadas para a área de finanças. Da mesma forma que eu já vi muita gente da área de tecnologia só voltada para a tecnologia. Como eu já vi, né, e você também, muitas pessoas da área de recursos humanos que eram só voltadas para recursos humanos. E eu acho que o grande diferencial para você começar a se preparar para um dia ter uma chance de estar numa posição dessas, que é uma coisa também, hoje tem muito, né, cresceu muito, mas é um funil muito grande, né, quer dizer, você vê, hoje você pensa nas empresas abertas no Brasil, você tem, sei lá, umas 480 empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, que por conta disso tem que ter conselhos de administração. Você começa a ter, né, você também tem algumas empresas que são de capital fechado ou empresas de públicas, né, federais, estaduais, que você às vezes vai lá e tem um conselho também, mas mesmo assim isso ainda é muito pequeno. Você pega conselhos nos Estados Unidos você tem, enquanto o Brasil tem 480 ações 480 empresas na Bolsa, os Estados Unidos, nas duas principais bolsas de valores, tem 6.800. É uma diferença completamente absurda. Então, eu acho que para você se preparar, para você estar realmente diminuindo, né, estrutura organizacional para cima é sempre cada vez mais, né, apertada, tá certo? Vai sempre, as oportunidades sempre são menores. E eu acho que para você estar no conselho, e eu acho que isso vale para qualquer profissional, você deixar de só pensar na sua área,
né? E pensar muito mais no negócio como um todo, e você aprender do negócio. E que eu acho que é isso que muita gente às vezes esquece. Ah, eu sou do RH, mas eu tenho que fazer pelo processo, os processos de RH. Não, eu tenho que pensar para onde está indo a minha empresa, como é que eu ajudo a minha empresa, né? Como é que eu consigo ter os melhores profissionais, como é que eu consigo ter esses profissionais cada vez mais motivados, como é que eu consigo ter esses profissionais cada vez mais adequadamente remunerados, como é que eu consigo que o meu cliente, eu sempre dizia isso, o objetivo de executivo de RH tem que ser a receita da companhia, tem que ser a market share, tem que ser a satisfação de cliente. Porque se eu, como recursos humanos, não pensar como eu vou estar ajudando a isso, eu não estou pensando, de fato, na minha empresa como um todo. Então, eu acho que você entrar no negócio e conhecer o negócio é conhecer o mercado, é você entender a concorrência, é você ver as oportunidades que tem, você conhecer o teu cliente, você conhecer os teus produtos. Isso é completamente fundamental para você ir realmente migrando de uma posição onde você está mais fechado em termos do processo que você está envolvido na empresa, para você estar olhando o negócio como um todo. Porque num conselho, por mais que você tenha pessoas oriundas né, normalmente você tenta fazer, né, uma diversidade em termos de áreas, você tem que estar tendo essa sensibilidade, essa visão muito macro, né? Então, acho que essa questão é fundamental. Edu, você sabe que eu sou fã de carteirinha de visão estratégica. Eu, na verdade, dou aula de estratégia, inclusive em MBA, porque eu tenho assim, uma identificação muito grande com a questão da visão estratégica, justamente porque ela cobrir essas áreas todas, né? Ou seja, não dá para você atuar numa só. Nós que tivemos uma formação de pessoas lá no início da nossa carreira, sabemos da importância do foco nas pessoas, mas tem que ter foco no dinheiro, cara, tem que ter foco no mercado, no negócio, tem que ter foco, hoje, mais do que nunca, tem que ter foco na tecnologia. E mais do que tudo, tem que ter um foco combinado disso tudo, né? Então, em estratégia, a gente faz lá, uma vez traçadas as direções estratégicas, a gente define quais são os indicadores, e o grande barato, o grande foco é você conseguir resultado de forma harmoniosa, né? Que você combine tudo isso. Não adianta você deixar um monte de gente feliz e o teu caixa está vazio, né? Não adianta o teu caixa cheia e um monte de gente infeliz. Então, o grande barato, isso de uma certa forma, eu acho, se expande, inclusive, na questão da própria política, né? Se a gente misturar uma coisa com a outra. A gestão pública devia ser... É complicado, você é a democracia, então tem vários pensamentos, vários partidos. Mas, por exemplo, o governo, o país, deveria ter um plano estratégico, onde pudesse jogar isso tudo harmonizado. Não adianta você botar todo o dinheiro num lado e não botar no outro, e não atingir resultado. Isso é praticamente impossível de acontecer. Mas dentro de uma empresa, a gente vê esse exemplo. As empresas são estratégicas, elas querem convergência para todas essas coisas. E não adianta trabalhar sozinho, como você está falando, numa área só. Não adianta você ter o selinho lá da Great Place to Work se você não conseguir um resultado legal, não é isso? Agora, não adianta também você conseguir um resultado e ter um monte de gente reclamando e a tua empresa perdendo gente, etc. E tal. Eu acho que essa mensagem que você está dando ela é fundamental, que é exatamente a ideia consolidada da estratégia, né? Bom, Dudu, olha só, a gente já está aí com quase meia hora de papo, eu ficaria com você a noite inteira. Mas... Só para concluir esse teu ponto... Vai aqui agora para a gente poder concluir, vai lá. Só para concluir esse teu ponto, na realidade, eu também concordo com você, eu sempre digo, tudo na vida é equilíbrio, né? E não adianta você estar indo para um extremo ou para o outro extremo, né? Como é que a gente faz isso acontecer de uma forma harmoniosa? Então, eu queria só reforçar esse ponto. Agora, uma coisa que eu acho que é super importante, João, que a gente não abordou agora e a gente já está terminando a nossa conversa, eu acho que realmente uma das coisas importantes em termos de conselho e que a gente ainda está assim, ainda muito, muito elementar, é realmente a questão da diversidade, né? Então, quando a gente olha hoje os conselhos, a gente vê, na sua grande maioria, conselhos também formados assim dentro de um padrão muito tradicional, que é aquele negócio de ter que ser um cara só, que foi normalmente formado por homens, na sua maioria quase que absoluta, né? Então, e cada vez mais as mulheres estão, né, ocupando espaço nas organizações, e eu espero que daqui a algum tempo a gente possa ter
né, uma integração maior nos conselhos para que eles sejam também compostos por pessoas que tenham, né, formações diferentes, origens diferentes, raças diferentes, sexos diferentes. Isso é completamente importante, porque a nossa sociedade é isso, e as nossas empresas estão inseridas na sociedade. Então, acho que essa questão da diversidade ela é completamente importante da gente estar dando atenção. Perfeito. Olha, Dudu, está perfeito. Isso aí, realmente, na verdade, eu estava querendo, precisando encerrar o papo, mas com uma direção maior. Eu acho que você acabou de dar com relação à questão da diversidade. Não na diversidade no sentido do oba-oba, da mesma forma que a gestão de pessoas, ou o ESG, mas no sentido da racionalidade, do negócio. Porque quando você faz isso, o teu negócio melhora. Só que tem que ser um processo natural, né? Não um processo forçado, né? Para você concorrer, ter o selinho, ter não sei o quê, mas isso tem que ser cultural. E cultura se faz de berço, né? Quando você, no início, falou lá da nossa IBM, que ela culturava algumas coisas para a gente, e quem viveu lá culturou muitas dessas coisas, ela fazia porque acreditava que isso ligava ao negócio, a melhores resultados, não é isso? Então, melhores resultados, para você ter melhores resultados, você tem que ter investimento em todas as áreas. Então, isso para mim é perfeito. Amigo, vai aí, Dudu, encerra aí contigo a mensagem final aí do patrocinador. Não, João, olha, porra, eu tenho só que te agradecer aí Obrigado, pela oportunidade aí de estar participando aí desse seu programa, né, dessa sua iniciativa que é completamente louvável aí de estar levando, né, tantas discussões, conceitos, né, posições, muita estratégia também, né, para todo o pessoal que te acompanha aí. Muito obrigado, estou muito feliz aí da gente estar junto, né, poder estar com você. Para mim né, uma alegria sempre especial e desejar muito sucesso a você e a todos aqueles que imaginam que um dia, né, possam estar fazendo uma carreira de executiva, que se torne uma carreira de conselheiro. Acho que vale a pena estar olhando, né, todas as oportunidades que são oferecidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é quem, né, de alguma maneira, criou, né, toda essa visão aí da gente ter a importância dos conselhos, que é reconhecido internacionalmente como um dos melhores institutos, e ali você tem muitos cursos de formação. Eu mesmo já fiz alguns cursos lá de formação, inclusive um que foi depois de eu já estar como conselheiro, que é o curso de conselheiro de administração do IBGC. Que eu vou te dizer, nós dois tivemos a oportunidade de, desde a época da IBM, fazer uma quantidade enorme de cursos, seja no Brasil, no exterior, e esse foi um dos melhores cursos que eu já fiz, principalmente pela qualidade das pessoas que foram, né, foram os professores do curso. Então, vale a pena, é um investimento relevante, mas é um investimento não só financeiro, mas é um investimento importantíssimo para ajudar nessa preparação. Grande recomendação, Dudu, para finalizar. Muito obrigado. Grande abraço, irmão. Prazer estar com você. Valeu. Valeu.